Olá, meus demôniozinhos! Eu sou a Val e esse é o canal Fuja é Chip. Bem-vindos então a mais um Plantão BL. Hoje nós vamos falar então de Amber Alert. Nos últimos capítulos nós tínhamos parado quando Tennessee encontrou o Amber se machucando. Tennessee então encontrou o Amber, colocou ele sentadinho no sofá e está avaliando a situação. Amber fica desconversando e fica nervoso, falando que se o Tennessee acordou, deveria ter chamado ele para ajudar, que provavelmente andar ainda doía bastante. Mas Tennessee está com cara de poucos amigos. Ele manda o Amber erguer o short dele. Amber ainda tenta desconversar, falando que o Tennessee tá todo tímido, mas o Tennessee ele não tá pra brincadeira não, ele fala pra ele parar, que o negócio é sério. Tennessee então fala que ele não pode ignorar isso mais. Avaliando toda a obra de arte que o Amber fez, Tennessee se questiona: por que você faz isso? Vamos ter um pouquinho do passado do Amber, ele falando que isso machuca, mas deixa o coração dele um pouco mais leve. Amber fica se lembrando das falas do William, de que algum dia, quando ele machucasse alguém também, ele ia compreender como ele se sentia. E Amber fica pensando que essas cicatrizes que ele tem é o que diferencia ele do William. Na cabeça do Amber, ele tá sendo punido pelos seus pecados. Que pecado, Jesus? Ele era uma criança, Jesus. Tá tudo errado. E Tennessee questiona: que pecados? E o Amber fala que são pensamentos ruins, que ele fica imaginando machucar o Tennessee para que ele não fuja, para que ele fique com o Amber para sempre, que ele fique dependente. E Amber tem medo de se tornar esse tipo de monstro. Então o Tennessee se abaixa até as coxas do Amber e daí cada louco com essa tara, né? Ele dá ali uma lambidinha na situação da coxa. Tennessee então fala que não é apenas a perna dele, que algo dentro dele está quebrado e que o Amber sabe disso melhor do que ninguém. Então o Amber completa: eu estou quebrado também, e que os seus pedaços podem se encaixar juntos. E os pensamentos do Tennessee é que ele tem medo que eles se quebrem mais ainda. Então o Amber fala: você gosta de mim, você sempre gostou, não como uma criança, você me ama. Eu adoro a confiança dele, queria ser assim. Aprenderam, todo mundo aprendeu com o Amber, chega no crushzinho, olha na cara dele e diz: tu me ama sim. E nós vamos ser contemplados com a visão maravilhosa do Tennessee ficando envergonhado. Gente, é o nosso momento. O Amber, que não pode perder a oportunidade, foi lá e falou que o Tennessee fica todo animadinho olhando ele fazer os tananã dele. Então o Amber fala que tá tudo bem se o Tennessee falar que tudo isso é porque a cabeça dele é meio bagunçada. Tá tudo bem, desde que não seja pena. E o Tennessee relembra: mas você não disse que pena tava tudo bem também? A resposta do Amber é que a estratégia dele quando ele estava no ataque era essa, mas agora ele tá jogando na defensiva. E a carinha do Tennessee toda errado. O Tennessee fica imaginando se ele tivesse encontrado a versão adulta do Amber, não a versão fragilizada criança, que essa confissão do Amber poderia ter tirado toda a hesitação dele naquele instante. O problema é que o Tennessee ele ainda tá muito preso à versão criança do Amber. Então o Amber abraça o Tennessee e fala que a relação deles não está quebrada, ela está se tornando algo novo. E ele completa: você ficou com medo, não é? É por isso que você correu. E o Tennessee fica pensando que ele tinha medo que o Amber estragasse a relação pacífica que eles tinham, mas que para construir algo você precisa quebrar primeiro. E que durante esses 2 últimos anos o Amber sabia disso, antes mesmo do Tennessee se dar conta. E então nós vamos ter o nosso momento. Nosso momento, se prepara, segura na minha mão. Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Calm! Então o Tennessee fala que talvez o cérebro dele esteja começando esse processo de quebrar para transformar em algo novo. E corre para dar um beijo no seu homem. Tennessee então, ele confessa: sim, eu estava com medo. Ele tinha medo de arruinar tudo. Algo tão precioso com as suas próprias mãos. E que ele tinha medo de se
tornar um segundo William pro Amber. O Amber nem tá ouvindo mais, ele tá em Nárnia. O Amber passa uma mãozinha ali, uma mãozinha boba, né, dizendo que ambos se preocuparam por nada e que ele era um adulto agora e que o Tennessee conseguia ver isso. E ele continua, o Amber no caso, por 2 anos. Me diga quanto você sentiu a minha falta. Tennessee confessa que o Amber continuava pipocando na cabeça dele, então ele se atolou de trabalho para se distrair. Que ele não podia encarar o Amber, mas ele também não podia cortar ele fora, então ele apenas fugiu. Acredito que aqui continua sendo falas do Tennessee. O Tennessee então fala: por que você continua me provocando? Por que você continua mexendo comigo? Que o Amber faz ele se sentir humano, ordinário, machucado, insignificante, frágil, e que o Tennessee odiava o quão fraco ele ficava na frente do Amber. Achei chique, achei poético. E de novo o Amber, ele tá em Nárnia. Amber fala então que ele ama tudo isso, que ele ama o Tennessee inteiro, o Tennessee machucado, o Tennessee quebrado, fraco. Então o Amber fala: pare de ficar me provocando e me aceite de uma vez, por favor. Tennessee responde que o Amber é o único que tá provocando ali e fala pra ele abrir a boca. Gente, lá vamos nós. Censura, né, pra proteger o meu vídeo, mas eu tinha que mostrar essa cena. Olha a carinha do Tennessee. Então nós temos um Tennessee safado aparecendo que hoje ele vai fazer tudo na frente do Amber. Vamos ter uma visão nova do Tennessee. O Tennessee falando que vai finalizar na cara do Amber. Meu Deus. Não chegando nos finalmente, mas fazendo um quase tchaca-tchaca. No outro dia, temos o Tennessee lindo e majestoso sentadinho no sofá e o Amber trazendo um café pra ele. O Amber questiona como é que tá o corpo do Tennessee e o Tennessee responde que tá ótimo, ele não tava correndo por aí mesmo. Então o Amber fala: ok, então você está bem, né? E lá vem censura. O Amber então questiona: você vai usar a sua mão dessa vez? Mona? Mona? O Amber ainda quer terminar na cara do Tennessee e o Tennessee tá assim, ó, chocado, estamos todos. E o Amber fala: você já teve aquele sentimento de que você não se dá conta o quão faminto você está até dar a primeira mordida no hambúrguer? E o Tennessee tá reclamando, eles acabaram de fazer isso. O Amber responde: você sabe qual é a minha idade e ainda está dizendo coisas como essa? Que o Tennessee acordou a fome do Amber e agora vai ter que tomar responsabilidade. Então o Amber dá uma olhadinha para a situação, né, do Tennessee, uma lambidinha sexy, e fala: será que eu não tenho que tomar responsabilidade primeiro? O Tennessee fala para ele não exagerar tanto. E o Amber responde que o único momento em que ele estava exagerando é enquanto ele estava segurando tudo dentro de si. E é isso, meus queridos, fechamos o episódio cheio de emoções. Gente, o Tennessee ficando envergonhado. Ai, meu sonho! Ansiosos pros próximos capítulos? Eu também tô. Assim que lançar mais coisa, eu trago pra vocês. E agora, se você curtiu esse resumo cheio de emoções, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum Plantão BL. Isso vai ajudar demais o canal a crescer. E é isso, meus amores. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.